Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal de saúde e segurança do trabalho. Hoje neste vídeo estarei trazendo para vocês a aplicação do anexo 1 da NR15, que é o anexo que trata do ruído contínuo intermitente, e a NR15 é aquela que trata das atividades e operações insalubres. Trarei algumas interpretações fundamentais para a aplicação prática deste anexo. Eu sou o professor engenheiro Tiago Wendt. Venham comigo para poder discorrer sobre este assunto. Antes de avançar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. E caso tenham curtido este vídeo, deem um like e compartilhe com o máximo de pessoas o possível. Pessoas essas que estão interessadas em conteúdos sobre saúde e segurança do trabalho. Para poder ficar didático este vídeo, trarei essas interpretações através de perguntas e respostas. Então vamos lá. Como o agente físico ruído deve ser avaliado nos ambientes de trabalho? Quando a gente fala de avaliação, temos duas formas de realizá-la. Nós podemos realizá-la de forma qualitativa e podemos realizá-la de forma quantitativa. Uma coisa que deve ser frisada é que toda avaliação quantitativa ela é precedida de uma avaliação qualitativa. O ruído é algo mensurável, é uma onda sonora que tem amplitude, que tem frequência e que tem comprimento de onda. Todos esses são aspectos mensuráveis e a unidade de medida é o decibel. Logo, podemos concluir que o ruído ele é avaliado das duas formas. Entretanto, a avaliação do ruído, considerando de modo amplo, é uma avaliação quantitativa. Primeiro se faz a avaliação qualitativa, reconhecendo a presença do agente físico ruído no ambiente, depois se quantifica este agente no ambiente de trabalho. E antes de entrarmos em como realizar a avaliação do ruído propriamente dita, primeiramente vou apresentar para vocês o quadro do anexo 1 da NR15, que é o qual nós estamos falando neste vídeo, que apresenta para a gente os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Uma coisa interessante que nós devemos observar que nos níveis de pressão sonora, quando nós temos 5 decibéis elevados, o tempo máximo de exposição diária cai pela metade. Observem comigo, 85 decibéis nós temos a máxima exposição diária permissível de 8 horas. 90 decibéis nós temos a máxima exposição diária permissível de 4 horas. Todos esses valores de nível de ruído e de máxima exposição diária permissível vai influenciar muito quando a gente for fazer o nosso cálculo de exposição diária de ruído. É muito importante que se observem bem esse cruzamento de nível de ruído em decibéis e máxima exposição diária permissível. É muito importante vocês há de concordarem comigo que o trabalhador ele nunca vai ficar a um nível de exposição fixo durante todo o período de trabalho dele. O nível de ruído ele vai oscilando durante a jornada de trabalho. Ora ele fica mais alto, ora ele fica mais baixo. E isso dificultaria a gente enquadrar nesta máxima exposição diária permissível. Diante disso, nós temos lá no anexo 1 da NR15, no item número 6, a seguinte consideração. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, que é o que sempre vai acontecer, porque é impossível ficar numa exposição de 85 decibéis por 8 horas e aquilo se dá de forma linear. Devem ser considerados os seus efeitos combinados de forma que se a soma das seguintes frações, C1 sobre T1, ou seja, a condição número 1, C2 sobre T2, a condição número 2, C3 sobre T3, a condição número 3, somados, condição 1, condição 2, condição 3, condição 4, até o número de condições que forem detectadas. O resultado dessa soma exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Logo, o trabalhador, se ele não estiver protegido, ele estará num ambiente insalubre. E nessa equação apresentada no item 6 do anexo 1, o que significa o C e o T? A própria NR15 explica. Na equação acima,
CN, neste caso aqui, indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico. E TN indica a máxima exposição diária permissível a este nível de ruído, segundo o quadro deste anexo, que é o quadro que eu apresentei no slide anterior. Vamos aplicar esta equação no exemplo prático de uma situação fictícia para ver como que fica. Temos aqui uma situação de trabalho, uma jornada de trabalho em que temos 5 condições de trabalho em que este trabalhador fica exposto a 5 níveis de pressão sonora por tempos distintos. Temos o trabalhador na condição 1, 85 decibéis o nível de pressão sonora que ele está exposto por 2 horas, 88 decibéis 3 horas de exposição, 90 decibéis 1 hora de exposição, 86 decibéis 1 hora de exposição e 92 decibéis 1 hora de exposição. Diante disso, nós temos C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3 mais C4 sobre T4 mais C5 sobre T5. 5 condições. Aplicando os valores correspondentes a C e T, lembrando que C é o tempo de exposição que o trabalhador tem a um determinado nível de pressão sonora e T é o tempo máximo permissível para esse nível de pressão sonora para uma jornada de trabalho diária. Aplicando esses valores, nós vamos ter a seguinte situação. C1 seriam 2 horas sobre o tanto de tempo permitido para exposição a 85 decibéis, que é igual a 8, mais C2, 3 horas, dividido pelo tempo máximo permitível por dia para esse nível de pressão sonora, que será 5, mais C3, condição 3, o tempo exposto à condição 3 é 1 hora e o permitido para 90 decibéis é igual a 4 horas, mais C4, que é o correspondente a 86 decibéis exposto a 1 hora, dividido pelo máximo de tempo permissível para exposição a 86 decibéis durante um dia, que na nossa tabela é 7 horas, mais condição 5, 1 hora, dividido pelo tempo máximo permissível para exposição a 92 decibéis, que é igual a 3 horas. Resultado desta soma dará, arredondando, aproximadamente 1,45. Excedeu a unidade, ou seja, excedeu o valor 1. Logo, o ambiente é insalubre caso não esteja o trabalhador protegido. Diante de tudo que falamos para trás nos slides anteriores, trarei mais uma pergunta e irei respondê-la. Se o nível de pressão sonora é dinâmico, ou seja, ora o trabalhador ele vai estar exposto a 85 decibéis, ora ele vai estar exposto a 89, ora ele vai estar exposto a 90, e isso vai tendo uma variabilidade muito grande durante o dia, durante a sua jornada de trabalho. Então, como efetuar a avaliação quantitativa do ruído nos postos de trabalho? Apresentarei para vocês 2 equipamentos que são utilizados para poder fazer esse tipo de avaliação. Para a gente poder aferir o nível de pressão sonora nos ambientes de trabalho, nós temos 2 formas. Apresento a vocês 2 aparelhos aqui. Este azulzinho é o chamado decibelímetro. Ele mede o nível de pressão sonora instantâneo. Diante deste aparelho, a gente consegue fazer a aferição pontual das situações de trabalho e aplicar naquela equação matemática. Ele não tem um data logger, ele não tem um armazenamento para poder efetuar aí os cálculos. Já este vermelho é o chamado dosímetro de ruído. Ele capta o nível de pressão sonora e consegue armazenar em sua memória interna e fazer todos aqueles cálculos e apresentar para a gente um resultado final. Então, conforme eu vou falando, vocês podem observar que tem um microfone dele que é acoplado
próximo à zona auditiva do trabalhador e ele vai variando o nível de pressão sonora e irá armazenar em sua memória todo o nível de pressão sonora que o trabalhador ficou exposto durante toda a sua jornada de trabalho e resultar para a gente os cálculos para verificação de condições insalubres ou não. Esse aqui é pontual e esse aqui mede para a gente a jornada de trabalho inteira do colaborador. Para vocês terem uma ideia da variabilidade do nível de pressão sonora com o passar do tempo na jornada de trabalho do colaborador, trouxe para vocês um relatório extraído daquele aparelho vermelho, o dosímetro de ruído. Vocês podem observar neste gráfico a distribuição do nível de pressão sonora e a frequência que esse nível de pressão sonora ocorre durante a avaliação. Podemos pegar a exemplo o nível de pressão sonora 90 decibéis que ocorreu 20 vezes na avaliação efetuada. Neste caso, o aparelho está configurado para cada 30 segundos registrar em sua memória aquele nível de pressão sonora encontrado naquele momento. Um outro relatório extraído deste aparelho também, que dá para poder enxergar melhor esta variabilidade, é o relatório de 30 e 30 segundos mostrando o nível de pressão sonora que foi captado na zona auditiva do trabalhador. Então, a exemplo aqui, olha, nós temos no registro 109 o nível de pressão sonora de 108,7 decibéis. Isso é muito alto. E aí 111 caiu para 100 decibéis e foi caindo para 90, para 97, sendo que logo aqui atrás nós temos 88,6 decibéis de nível de pressão sonora captado por esse aparelho. Aquele cálculo que eu fiz lá atrás de C1 sobre T1 mais C2 sobre T2, neste caso aqui, isto porque foi só um recorte da dosimetria de ruído efetuada nesta situação. Nós já temos aqui 124 situações, então seria C1 sobre T1 e isso aí até C124 sobre T124 para a gente conseguir descobrir qual que é a exposição do trabalhador. O aparelho ele já faz todo esse cálculo e retorna para a gente a dose de ruído que o trabalhador está exposto. Temos aqui em percentual 190,22%. Dividindo por 100, nós teríamos 1,90. Logo, esse trabalhador está executando suas atividades de trabalho num ambiente insalubre. E o aparelho converte a dose, transformando ela em decibéis. Diante disso, mais uma pergunta para poder responder. Se o nível de pressão sonora ou dose de ruído der acima dos limites de tolerância, é necessário pagar o adicional de insalubridade ao colaborador? E aí, o que vocês acham? Na verdade, não necessariamente. Nós podemos neutralizar a situação insalutífera com um embasamento legal, inclusive. Primeiramente, vou citar o artigo 194 da CLT, que diz que a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. E a NR15 também em seu texto traz estas prerrogativas. O subitem 15.4 diz pra gente que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessão do pagamento do adicional respectivo. No subitem 15.4.1 traz para a gente que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou seja, aplicação de proteção coletiva. B, com a utilização de equipamento de proteção individual. Logo, podemos concluir que se tivermos um ambiente de trabalho com um nível de pressão sonora de 90 decibéis e a gente conseguir neutralizar através de um enclausuramento de máquina, por exemplo, e logo após esse enclausuramento de máquina fizer uma nova aferição e constatar que está a 78 decibéis, conseguimos, neste caso, adotando medidas de ordem geral,
trazer aquele nível de pressão sonora dentro dos limites de tolerância. Caso não seja viável a utilização de medidas de ordem geral, a utilização de equipamentos de proteção individual poderá ser feita. Então, neste mesmo ambiente de 90 decibéis de nível de pressão sonora aferido, é fornecido ao trabalhador um protetor auditivo que atenua 15 decibéis. Logo a gente tem aqui, neste caso, 75 decibéis chegando ao ouvido do trabalhador. Conseguimos neutralizar a insalubridade. No que diz respeito à previdência, lá no LTCAT, quando se extrapola os níveis de pressão sonora, não se tira o direito da aposentadoria especial do trabalhador. E lá no manual da Previdência Social, inclusive, como a gente está falando de variabilidade de nível de pressão sonora no passar do tempo, no decorrer da jornada de trabalho, pede-se que seja realizada uma avaliação na modalidade de dosimetria de ruído que capture pelo menos 75% da jornada de trabalho do trabalhador. E na legislação trabalhista, que é a NR15, na qual estamos tratando, o que se pede é aquele memorial de cálculo C1 sobre T1, C2 sobre T2 até CN sobre TN. Hoje é dessa forma que se faz a caracterização de condições insalubres ou não. Estamos vendo mudanças nas normas regulamentadoras e a NR15 está passando por elas também. Já vimos que o anexo 3 ele foi alterado, tem até um vídeo meu explicando a diferença dos anexos 3 novo e antigo, e o anexo 1 também com certeza será alterado. Estou observando pelas mudanças que estão sendo trazidas nas normas regulamentadoras, principalmente a NR15 e a NR9, que os procedimentos de avaliação serão aqueles estabelecidos pela Fundacentro. E no caso do ruído, nós temos uma norma de higiene ocupacional que trata especificamente dos procedimentos técnicos para a avaliação do ruído, que é a NHO 01. Com certeza o anexo 1 da NR15 terá em seu texto que a avaliação deverá considerar os procedimentos técnicos da Fundacentro. E aí a história vai mudar um pouco, estarei explicando isso em uma videoaula posterior. Se gostou, eu vou pedir para vocês novamente se inscreverem nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau!